Bom, pessoal, no capítulo 7, a gente vai ver análise de resultados baseada em técnicas de análise de projetos. Em essência, são análises de engenharia econômica, aqueles métodos do tipo VPL, taxa interna de retorno e payback. Então, esse capítulo ele está estruturado aqui nos slides de uma forma um pouco mais teórica, mas eu vou gravar um vídeo especificamente no Excel para ver como a gente utiliza isso, tá? Então, para começar, a gente tem que saber que existem basicamente 3 métodos que podem ser utilizados para você avaliar projetos que estão sujeitos a risco, tá? Eu vou deixar para vocês os slides que eu fiz para a disciplina de engenharia econômica, quando eu dava essa disciplina, sobre análise de cenários. Então, aqueles slides, eles servem como se fosse uma apostilinha, porque eu fiz bem detalhado, passo a passo, tá? Então, pelo fato de ser um conteúdo de engenharia econômica, eu não vou detalhar nessa disciplina, mas quem tiver dificuldade depois pode me procurar. Os slides estão bem tranquilinhos e vocês vão perceber que dentre os métodos disponíveis para você fazer análise de cenário, existe um método que consiste em você consultar um especialista. Quando a gente falou da projeção lá das demonstrações financeiras, eu já tinha destacado que é muito importante que a gente defina taxas que sejam plausíveis, que a gente tenha critérios para fazer essa projeção, que a gente tenha critérios para definir os cenários e para construir os cenários. Nossa meta é não depender de um especialista. Nossa meta é ser o especialista no que se refere à construção de cenários. E a gente se torna um especialista estudando, analisando, tá? Então, é muito importante que a gente tente se tornar especialista e não precise consultar outros especialistas. Mas vocês também vão ver lá nos slides que existe uma técnica de brainstorming que, em essência, é você perguntar para várias pessoas e tentar identificar elementos que são importantes para construir o cenário. Então, naquele exercício que eu pedi para vocês fazerem, para vocês definirem quais são os fatores de risco de determinadas empresas, que eu deixei lá nos exercícios, nas atividades, o ideal seria que vocês fizessem isso na sala de aula em grupos. Porque a partir do momento que você confronta o que você considera que é um elemento de risco e o que as outras pessoas consideram, trocando ideias, a partir dessa interação que a gente tem com outras pessoas, a gente consegue identificar que existem variáveis que aparecem para todas as pessoas. Existem variáveis que são mencionadas por apenas algumas pessoas. Então, o processo de construção de cenários, ele pode contar com esses elementos, pode utilizar esses métodos. Então, o ideal é que você conte, por exemplo, com a opinião de várias pessoas para construir uma lista com as variáveis que são relevantes, tá? O ideal é que você se torne especialista no setor daquela empresa, naquele ramo de atividade, para você mesmo conseguir definir parâmetros de plausibilidade, parâmetros razoáveis para você arbitrar as taxas que você vai utilizar na construção dos cenários, tá? Mas eu vou deixar esses slides para vocês darem uma olhadinha. Além disso, existe também um método que a gente já viu em outras situações, que é o método de árvore de decisão, tá? A árvore de decisão, ela tem uma relação muito próxima com redes neurais artificiais. Quem já estudou redes neurais artificiais vai achar muito mais tranquilo. Quem não estudou, eu recomendo fortemente, incisivamente, categoricamente que você estude, tá? Porque isso ajuda muito em várias projeções que você vai fazer. Qualquer projeção que você vai fazer pode se beneficiar do uso de redes neurais artificiais. É um dos métodos, digamos assim, muito ricos do ponto de vista da qualidade das previsões. Você pode utilizar também regressão, mas as redes neurais artificiais, elas têm um potencial de previsão bem significativo. Nesse particular, também eu recomendo que vocês estudem programação. Eu sei que vocês têm disciplinas de programação no curso, mas programação e redes neurais artificiais, quando você tem essa base de conhecimento, você se torna extremamente competitiva no mercado de trabalho. Muito competitivo. Ah, mas eu não gosto de programar. Você gosta, você só não sabe que você gosta. Todo mundo gosta de programar, tá? É tudo uma questão de você conseguir ter acesso a um conteúdo interessante e que seja bem didático do ponto de vista da explicação, do passo a passo. E eu recomendo que vocês acessem este conteúdo, tá? Vou deixar o link aqui. Esse canal do YouTube é sensacional, tá? Então, tá, é em inglês, mas, gente, super recomendo, tá? O foco desse capítulo vai ser na análise de sensibilidade, tá? Então, a análise de sensibilidade é uma das técnicas que a gente utiliza para fazer estudos de viabilidade, e essa técnica em particular,
ela tem uma relação com cenários. Em que sentido? A gente vai tentar fazer projeções, a gente vai tentar variar aquelas... Eu falo variar, variável, mas desculpa, é isso mesmo, tá? A gente vai variar algumas variáveis que são críticas para o desempenho de um projeto, de um empreendimento. Por exemplo, a gente vai variar o preço de venda, o custo de produção, as despesas operacionais e vai tentar identificar como essa variação em preço de venda, custo de produção, pode ser outras variáveis, tá? Você pode escolher aquelas que são críticas, que são importantes para aquela empresa, para aquele projeto, para aquele empreendimento. E você vai variar isso e identificar como isso impacta no VPL, como isso impacta na taxa interna de retorno, como isso impacta no período de recuperação do capital que você investiu no projeto. Então, essa análise de sensibilidade, ela tem por objetivo identificar quão sensível é o VPL, quão sensível é a taxa interna de retorno, quão sensível é o payback, dadas variações por exemplo, no preço de venda, no custo de produção, ou seja, nas variáveis críticas para o projeto, tá? Então, o que acontece com o meu VPL se o preço de venda aumentar 10%? O que acontece se o meu custo de produção cair 10%, 20%? Tá? O que acontece no VPL? O que acontece na taxa interna de retorno? O que acontece no payback? Tá? Então, para você fazer estudos de viabilidade, seja num empreendimento novo, seja numa estratégia de reorganização empresarial, que eu até mencionei que vocês, como engenheiros de produção, podem se beneficiar da análise do fluxo de caixa pelo fato de que vocês têm potencial para identificar possibilidades de corte de custos, de despesas, tá? Então, a ideia é que essa análise de sensibilidade ela pode ser utilizada para você fazer estudos de viabilidade de projetos, pensando que você vai ter, a partir de variações em preço de venda, custo de produção, você vai ter impactos distintos no VPL, na taxa interna de retorno. Ou seja, você vai encontrar alguns cenários que vão te ajudar a tomar decisão. Se é ou não interessante você investir naquele empreendimento, se é ou não interessante você investir naquele projeto ou naquela empresa, dependendo das variáveis que você utilizar, tá? No que se refere à construção de cenários também, você vai trabalhar com variação do custo de produção. Eu foco bastante na questão das redes neurais, porque eu já tive vários orientandos que trabalharam com isso e você pode fazer, por exemplo, projeção, já tive orientandos que fizeram projeção do IPCA, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Você pode fazer projeções de variáveis de conjuntura e utilizar essas projeções para analisar o impacto que isso vai ter no desempenho financeiro da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento, tá? Mas a gente vai trabalhar com uma versão um pouco mais simplificada, que é para ilustrar a importância de você trabalhar com sensibilidade, análise de sensibilidade, tá? Então, essa análise de sensibilidade, como eu falei, pressupõe que você pode variar um conjunto de variáveis. Você pode variar preço, volume de vendas. Por exemplo, nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, a importância de você trabalhar com cenários. Se as minhas vendas caírem em 90%, como isso afeta o meu VPL, minha taxa interna de retorno, tá? Como os custos, uma variação de custos agora vai afetar a minha empresa, como a taxa de câmbio vai afetar a minha empresa. Então, você vai variar esses itens, essas variáveis, para identificar como isso vai afetar a viabilidade do seu negócio, a rentabilidade do seu investimento, tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe com essa perspectiva de que variações no preço de venda, na taxa de câmbio, variações em elementos que são cruciais para o seu negócio, têm que ser consideradas na análise, tá? Então, uma outra coisa também que eu tenho que mencionar, ao longo do curso vocês têm várias disciplinas que vocês vão acabar utilizando simulação e softwares de simulação, ou seja, melhor do que eu, vocês sabem que existem técnicas de simulação que podem ser adotadas, softwares específicos que você pode utilizar para fazer simulação, variando aquilo que tem impacto no desempenho da empresa. Então, também estudar softwares de simulação, técnicas de simulação, isso ajuda bastante, tá? A gente vai fazer agora, no Excel, uma análise de sensibilidade considerando esses valores. Isso vai estar lá no Excel, não se preocupe, mas eu só estou avisando porque eu vou passar para vocês os slides, vocês vão perceber que nesses slides, tá? Aqui tem esses valores, tem a forma como é calculado, mas eu vou, além dos slides, eu vou passar para vocês o arquivo em Excel e vou fazer um vídeo especificamente no Excel para ver como a gente calcula. Então, a gente vai ter lá, no final do ano zero, você está analisando a viabilidade de um projeto
com os seguintes dados fixos para o período, dados fixos, tá? A vida útil esperada desse projeto qualquer é de 10 anos, o custo atual do investimento, que a gente vai ver que é o investimento inicial, é de 300 mil, preço unitário de venda que você está projetando para o seu produto é de R$20, $20. Isso aqui é sempre unidade monetária, não precisa ser dólar, tá? Qualquer unidade monetária que você estiver considerando. Quantidade vendida esperada por ano, 10 mil unidades. Custo unitário de mão de obra, R$6 por unidade, né? Custo unitário de materiais, 8. Custo de capital, 12%, que também pode ser considerado a taxa de mínima atratividade. O mínimo que você espera ter de retorno é 12%. Então, em termos de economia, a gente chama de custo de oportunidade, tá? O mínimo que você espera auferir com o seu investimento é de 12%, que é o pressuposto que se você colocasse esses recursos numa aplicação financeira muito mais segura do que você abrir uma empresa, do que você comprar um novo equipamento, você teria como rentabilidade no mínimo 12%. Por isso a gente chama de taxa de mínima atratividade. Então, essa seria uma das interpretações que a gente utiliza para essa taxa. E a gente também vai ver os fluxos de caixa ao final de cada período. Tá? A gente vai ver que é um fluxo de caixa mais simplificado, não é o fluxo de caixa que a gente viu lá em termos de contabilidade, mas numa perspectiva de análise de sensibilidade já nos auxilia a compreender como a gente estrutura uma análise que considere os efeitos de determinadas oscilações nos resultados da viabilidade do empreendimento. Tá? Então, com esses dados, a gente vai agora por Excel. Vou fazer um videozinho específico sobre isso.